Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da geotecnia e nesse vídeo nós vamos explicar um pouco sobre a granulometria dos solos. Então vamos lá, desejo a todos uma boa aula e vamos começar. Bom pessoal, sobre a granulometria. Granulometria significa o tamanho dos grãos. Então, a gente já sabe que o solo é um sistema trifásico composto de partículas sólidas, de água e de ar. E essas partículas sólidas, que são os grãos, as partículas, eles têm tamanhos diferentes, que são as frações constituintes dos solos. São as frações, os tamanhos dos grãos das partículas sólidas que formam os nossos solos. Segundo a ABNT, que é a Agência Brasileira de Normas Técnicas, nós temos uma sequência de tamanhos que tem faixas numéricas. Então, os mais comuns de se encontrarem nos solos são os pedregulhos, que são pedaços de rochas maiores, que têm diâmetro equivalente a 4,8 a 76 milímetros, que é o mesmo que 7,6 centímetros. Nós temos a areia, que é a fração um pouco maior, de 0,05 a 4,8 milímetros. O silt, que é a fração intermediária, de 0,005 até 0,05 milímetros, e a argila, que são as menores partículas, que são partículas coloidais, que não são visíveis a olho nu, só a partir de microscópios, que são inferiores a 0,005 milímetros. Então, quando a gente fala de solos, a gente pode separar eles em partes finas e partes grossas ou grosseiras. O silt e a argila são as partes finas, e a areia e pedregulho são as partes mais grosseiras dos solos. Bom, então a gente pode fazer uma classificação a partir da constituição das frações dos solos, as frações granulométricas, principalmente entre areia, silt e argila. Então a gente deixa de lado os pedregulhos, que é uma parte menor, Os solos são basicamente compostos dessas três frações, que é argila, silt e areia, e a gente pode classificar os nossos solos. O que é classificar? Dar um nome, uma denominação. Então, por exemplo, quanto mais areia tiver o solo, mais arenoso ele será. Quanto mais silt, mais siltoso, e quanto mais fração argila, mais argiloso. Então, existe um gráfico trilinear, que significa que tem três eixos, em que a gente coloca a porcentagem de cada uma das frações, areia, silt e argila, e a gente denomina qual é o nome daquele solo. Tudo bem? Então, olha, nesse eixo é areia, varia de 0 a 100%, eu tenho que determinar em laboratório, através de ensaios da análise de granulometria, qual é a porcentagem que eu tenho de areia, a porcentagem de argila e de silt. Aqui ao lado nós temos uma chave, que significa que nesse eixo da areia, por exemplo, se ele tem 30% de areia, eu vou nessa direção, nesse eixo. A argila, supondo que tenha 20%. Então, 20 de argila nessa direção, 30 de areia com 20, 50. Falta 50 de silt, que é nesse sentido, E aqui a gente escolheu bem uma zona de transição. Então, é um silt argiloso ou um silt arenoso, Fica aqui, bem na linha de transição. É assim que a gente classifica os nossos solos quanto à granulometria. Eu preciso saber qual é a porcentagem de cada uma das frações. Existe uma curva granulométrica que eu vou apresentar para vocês. Então, essa é a curva granulométrica de alguns solos. Aqui são as frações da ABNT,
Aqui é o diâmetro dos grãos, então a gente já viu que a argila é menor, né, inferior que 0,005 milímetros. O silt até da fração argila, do limite superior da argila até 0,005, né, e assim por diante. Então, a ABNT separa em argila, silt, areia fina, média, grossa e pedregulho. E nós temos aqui um pouco sobre um ensaio de peneiramento. O que diz para nós? Diz que a parte fina, argila e silt, é feita por sedimentação. Mais à frente eu vou mostrar um ensaio de sedimentação. Eu vou colocar as partes finas em uma proveta com líquido e vou deixar sedimentar, né? Esse é o ensaio de sedimentação. Já o peneiramento, que é para as partes mais grosseiras, areia e pedregulho, eu vou separar as frações através de peneiras, né? Então, por isso, ensaio de peneiramento. E aí, eu vou ter a porcentagem de cada uma das frações. Por exemplo, o solo C é um solo que tem argila, silt e areia fina, né? Vejamos que ele tem mais partes de areia fina, né? Então, ele é um solo mais arenoso. O solo A, ele tem argila, silt, areia fina e areia média. Ele é mais bem dividido nessas frações, tem um pouquinho de tudo. E o solo B, ele varia de argila, silt, areia fina, areia média, areia grossa e pedregulho, né? Então, ele tem todas as frações. E que mais? Aqui nós temos as peneiras, né? O número das peneiras. As peneiras variam de 1 a 200, sendo que 1 é a peneira maior e 200 é a peneira de menor abertura, que é equivalente a 0,074 milímetros, que é o que separa aqui a nossa areia próximo da areia fina. Então, não existe peneiras pequenas o suficientes para separar frações menores do que areia fina. Então, silt e argila não podem ser separados por peneiras, porque essa é a menor peneira que existe. Então, ela separa apenas a areia fina e as frações maiores, né? Aqui são os números das peneiras e aqui é o tamanho em milímetros da abertura das peneiras, né? Que separa os diâmetros dos grãos de tamanhos iguais. Essa sigla das peneiras é a sigla do órgão americano de normatização. Aqui foi aquilo que eu expliquei para vocês, que a curva A é um solo bem graduado, a curva B ela tem granulometria aberta e a curva C é mal graduada. O que isso quer dizer? Bem graduado que tem frações bem distribuídas, contínuas, tem todos os tamanhos de grãos. Descontínua significa que tem alguma fração que falta, que não tem. E mal graduada ou uniforme significa que os grãos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho. Por exemplo, nessa fração C, né, quase todos os grãos são de areia fina, então ele é mal graduado, né? Ele tem muito grãos de tamanhos iguais, uniformes. Olha aqui para vocês verem, bem graduado, bem distribuído, frações de todos os tamanhos. Isso é muito bom para o solo, porque as frações se encaixam melhores e não sobra espaços vazios, então o solo fica mais coeso, mais resistente. Isso é melhor para o solo, que ele tenha frações bem distribuídas de todos os tamanhos, de pedregulho, areia fina, areia grossa, areia média, silt e argila. Aqui uniformes são mais ou menos do mesmo tamanho, isso é ruim para o solo, e aqui graduação aberta, quando, por exemplo, falta um pedaço. Por exemplo, não tem areia média, areia fina não tem, né? Só tem as outras frações. E a gente pode medir através
da curva granulométrica, a gente pode medir o coeficiente de uniformidade, saber o quão uniforme ou desuniforme é o nosso solo, porque o coeficiente de uniformidade, quanto maior, mais desuniforme é o solo. Então, é um coeficiente de uniformidade que quanto maior, mais desuniforme. E como a gente encontra esse coeficiente? Ele é uma razão entre o diâmetro, o D60, e o diâmetro efetivo. O que é o diâmetro de 60? Significa que 60% do meu solo tem partículas menores do que esse diâmetro. E o que é o diâmetro efetivo? É o diâmetro que corresponde a 10% em massa das partículas menores do que ele. Significa que em 10% do nosso solo são menores do que esse diâmetro. Então vamos à curva. Diâmetro efetivo é 10%. Então aqui, porcentagem que passa em 10%, nós temos que 10% dos nossos solos são menores do que 0,05. Então, são menores do que silt. Então, esse é o diâmetro de 10, o diâmetro efetivo, 0,05, né? Um exemplo. E 60? D60 é próximo de 0,1. Então, significa que 60% das partículas do nosso solo são menores do que o diâmetro de 0,1. Então, são menores aqui do que areia fina. São areia fina, silt e argila. Então, a gente acha esses diâmetros D60 e D10 na curva granulométrica. Significa que 60% das partículas são menores do que esse diâmetro de 0,1, nesse caso. E 10% das partículas são menores do que 0,01, né? Que é menores do que silt e argila. Né? Então, essa relação de uniformidade indica a falta de uniformidade, quanto maior, mais desuniforme, e quanto menor, mais uniforme. Esse é um ensaio de peneiramento, é um agitador, né? Nós colocamos várias peneiras que têm aberturas diferentes, de tamanhos diferentes, e a gente agita por um determinado tempo e mede qual é a massa que ficou retida em cada uma das peneiras. E a menor peneira é aquela de número 200, que tem diâmetro de 0,74 milímetros, que é o que separa ali próximo de areia fina a silt. Então, partículas menores do que essas não podem ser separadas por peneiramento. Partículas maiores podem. Aqui eu separo as massas de solos que ficaram retidas em cada uma das peneiras. Eu faço a porcentagem. Como que eu faço a porcentagem? Da massa total, eu pego a massa que ficou retida em cada peneira, divido pela massa total, vezes 100. Essa é a porcentagem que ficou retida em cada peneira. Mas o que me interessa não é a massa que ficou retida, é a massa que passa. E a massa que passa é o complemento do que ficou retido. Então, se ficou retido 10%, quer dizer que passou 90%. Se ficou retido 20%, quer dizer que passou 80%. Então, elas são complementares, né? Que é a diferença de 100%. E isso vai ser importante porque na nossa curva granulométrica a gente precisa da porcentagem que passa. Vejam que aqui nós temos o complemento. Se 90% passou,
porque 10 ficou retido. Se 60% passou, porque 40% ficou retido. Então, elas são complementares. Esse é o ensaio de sedimentação. A gente coloca o nosso solo com uma solução defloculante, que significa um dispersor, que vai dispersar as partículas, e nós vamos medir o tempo de sedimentação. Quanto tempo leva para que as partículas se sedimentem? É claro que as partículas grossas vão se sedimentar primeiro e as partículas finas vão demorar mais tempo. Então, para as partículas menores, que não funciona o peneiramento, esse é um ensaio de sedimentação. E nós determinamos o diâmetro das partículas finas através da lei de Stokes. E o que diz a lei de Stokes? Diz que a velocidade de sedimentação, o que é a velocidade? É a distância que a partícula percorre por tempo. Então, eu cronometro um tempo, meço a distância que a partícula sedimentou e eu vou relacionar essa velocidade com o diâmetro, né? O diâmetro ao quadrado. E aqui tem algumas constantes, que é a massa específica das partículas do solo, a massa específica da água e a viscosidade da água. O coeficiente de viscosidade da água. Então, esses são algumas constantes, algumas propriedades, e a gente consegue relacionar diâmetro com velocidade de sedimentação. Aqui nós temos também um outro ensaio de sedimentação, que eu deixo a coluna, as partículas grosseiras vão se sedimentar primeiro, as partículas de finos posteriormente, e eu faço uma relação entre as alturas, a altura de areia e a altura total de partículas sólidas, e eu vou ter um equivalente de areia. Bem, pessoal, espero por hoje é só nesse vídeo e nós vamos continuar o nosso conteúdo da granulometria dos solos através de exercícios em uma aula ao vivo hoje à noite. Então, espero por vocês e muito obrigada pela atenção e até lá!